Galera, os últimos episódios de One Punch Man mostrou pra gente que tudo que o Saitama já tinha feito antes era praticamente nada comparado ao verdadeiro potencial dele. Mas tiveram algumas coisas que ele fez na luta contra o Garou que levantaram a seguinte dúvida pra gente. É Toon Force, né, aquela coisa do desenho animado? Saitama é personagem piada a partir de agora? Será que vale a gente falar isso? Ficou confirmado que ele é personagem piada? Vamos analisar isso agora. Reinestrante, Peter aqui. Galera, essa discussão de One Punch Man, do Saitama ter a Toon Force existe, ó. Desde que o One Punch Man foi lançado lá em 2014, quando lançou no webcomic lá, porra, e mostrava um personagem que tinha ficado forte, careca, de tanto treinar. Aí, lógico que a partir dali, ele vencendo todo mundo com um soco só, todo mundo começou a levantar essa questão de Toon Force. Olha, eu já fiz, se não me engano, a gente já conversou sobre isso aqui lá nos primórdios do canal. Então, realmente, uma dúvida que acompanha a galera há muito tempo. O que é Toon Force? Toon Force é aquela coisa de você tirar dinamite de trás, do rabo, né? Aquelas coisas de perna longa, pica-pau. E já naquela época tinha gente que defendia que o poder do Saitama não era a força dele, era essa suposta Toon Force, ou seja, o poder dele de vencer sempre, porque personagem Toon Force sempre vence. Você nunca viu o pica-pau perder, perna longa perder, não é? Fora isso, galera, como tudo que girava em torno do Saitama era sempre muito engraçado, é porque é meio que comédia, isso reforçava ainda mais que ele era um personagem piada. Inventaram isso. Saitama, personagem piada. Quem é das antigas vai lembrar disso. Aí em 2019 a gente fez um vídeo desmistificando essa ideia de que o Saitama era um usuário de Toon Force, um usuário de força de desenho animado. Até aqui, assiste aqui que vale muito a pena. Então depois você volta e assiste esse vídeo que vai valer a pena. Mas mesmo assim, os nossos argumentos na época, naquele vídeo, não convenceram todo mundo. E ok, não convencer todo mundo, ninguém é obrigado a concordar com tudo. Mais ou menos esse debate cessou. Eu nunca mais tinha visto ninguém levantar a hipótese do Saitama ser um personagem de piada. Isso tinha morrido. Só que durante a luta do Saitama contra o Garou, esse debate voltou à tona. Rapaz, a galera voltou. Saíram das terras os zumbis. Por quê? Porque o Saitama fez algumas coisas que em situações normais a gente só conseguiria ver sendo feito por um personagem cartoon e não por um personagem shonen. Então eu pergunto, e aí? Cartoonizou de vez? Virou personagem realmente desanimado? Saitama virou um personagem piada? Será que todos aqueles argumentos que eu dei foram por água abaixo, por terra abaixo agora? É terra abaixo ou água abaixo? Não me lembro. O que você acha? E você já mandou like? Já votou no IBEST? Porra, obrigado de coração. Eu sei que a maioria aqui já votou. A maioria saiu da fandom que a gente tem aqui de One Punch Man. Porra, maneiro demais, galera. Putz, grilo. Eu só não tô careca. Não tô mesmo não, hein? Para com esse negócio, que eu não tô mesmo não. Eu ia falar que eu não sou igual o Saitama. Mas eu não sou mesmo. Vamos lá, antes de responder se o Saitama é ou não é um personagem piada, eu vou levantar os principais tópicos que fizeram as pessoas retomarem esse debate. Então, acompanha comigo, sim. Porque algumas coisas saíram e vou dizer pra vocês o que a galera se ligou e falou, porra, tá vendo? Isso aí fez ele ser piada. Então vamos lá. Antes da luta final, quem encarou o Garou foi o Blast. Mas como o Garou tem a habilidade de copiar qualquer técnica, ele conseguiu copiar os portais do Blast. Daí, assim, depois que o Garou foi pra Lua de Júpiter com o Saitama, ele tentou usar um desses portais pra acertar o Saitama pelas costas. Mas o Saitama simplesmente segurou esse portal como se estivesse segurando uma bandeja e virou ele. E há de se convir, isso é bem parecido com algumas coisas que a gente já viu em cartoons, né? Esse tipo de coisa é tipo de cartoons. Tipo perna longa ou pica-pau, é onde eles estão jogando golfe, pra acertar a bola no buraco, eles arrastam o buraco pelo chão. Isso é tipo coisa de cartoon. Um outro exemplo disso é quando o Saitama espirra e o núcleo de Júpiter fica exposto, que normalmente é algo que a gente vê num cartoon, porque há de se convir. Mesmo que o Saitama tenha força suficiente para fazer aquilo, na Lua de Júpiter não tem ar suficiente para fazer aquilo acontecer. Para sair todo aquele ar de dentro do Saitama, ele deveria estar inflado igual uma bola. Tipo o que o Luffy faz e bota gás, ar nisso aí, rapaz. E o outro exemplo, você sabe o que eu vou falar do outro exemplo, né? É o Pum, né? Eu não vou falar aquela palavra feia com 5 letras, não vou falar isso não. Como o Saitama não voa, para ele conseguir se locomover no espaço, o que ele fez? Ele soltou um Pum e usou o Pum como turbina, né? Ou seja, o Pum foi o jato, a turbina ele usou, né, o fiofó. Também é algo que não se justifica, porque depende muito mais da quantidade de gás que cabe dentro dele do que da força em si. Você tem que ter muito gás, ele tem que ter comido muito repolho com Nescau. Não é de fácil isso. Dito isso, será que agora tá confirmado que o Saitama é personagem piada? Posso responder? Você quer pedir ajuda pros universitários? Vamos lá, tá preparado? Quero ver o que você vai falar aqui embaixo. Galera, a resposta tá rufando tambor, né, editor? Editor, se eu estiver apagando o mico aqui sem tambor, agora sim. A resposta é... Chega, editor! Não! Galera, esses feitos serem fisicamente impossíveis de serem feitos, definitivamente não provam nada.
Fazer coisa fisicamente impossível, quase todo mundo ali faz. Todo mundo ali tá fazendo. Telecinese é fisicamente impossível. E a Tatsumaki faz isso. Ser mais rápido que a luz é fisicamente impossível. E o Flash, o Garou, o Blast, todo mundo ali, o Saitama, todo mundo de One Punch Man faz isso. Então se é pra chamar o Saitama de personagem de piada só porque o que ele faz é simplesmente impossível, tem que chamar todo mundo então. É todo mundo personagem de piada. Pra essas coisas que são fatos dentro do anime, mas que a física contraria, a gente usa uma coisa chamada suspensão da descrença. Porra, lembrei dessa palavra, é difícil lembrar isso. Que é o quê? O que é suspensão da descrença? Que é o que a gente faz para dar sentido ao restante da obra quando uma coisa impossível acontece sem explicação. Velozes e Furiosos que o diga. Se você parar pra analisar Velozes e Furiosos, não dá. Aquilo ficou gravidade de GTA San Andreas. Não rola aquilo pra mim. Ah, Pedro, mas e os portais que o Saitama segurou na mão? Galera, presta atenção. O próprio Blast, quando lutou contra o Garou, ele estava dizendo que as explosões estavam destruindo os portais, ou seja, os portais podem sim ser afetados fisicamente. E o que o Saitama fez foi isso. Só que ele fez com as mãos e não com a explosão nuclear. O Saitama é basicamente uma turbina nuclear, ogiva atômica de Mega Ultra Master Fucker Blaster. Ele explode, ele é muito forte. E por mais que seja bastante cômico, né, o Saitama destruir um planeta com espirro e voar com pum, galera, desculpa ter que dizer isso, mas essas coisas não são fisicamente impossíveis. São só improváveis quando feito por alguém com atributos humanos. Mas não é o caso do Saitama. Não é um espirrinho, não é um punzinho. Se o Saitama espirra com muita força, a quantidade de ar pode ser pouca, mas esse ar sai com muita pressão de qualquer jeito. Então é falsa, né, essa ideia que a gente tem de que ele precisaria estar inflado para dar um espirro poderoso. Basta ele ter pulmões fortes, né? Porque é aquela coisa, né? Você pode assoprar uma coisa aqui na tua frente com muito ar, beleza, vai empurrar para longe, né? Quando você estiver soprando, vai empurrando. Mas você, com muito menos ar, então vai dar uma soprão, porra, galera, vai para muito mais longe, né? E se convia, né, galera? A física por trás de um espirro e a física por trás do pum, basicamente é a mesma física. Mesma física. Saiu ar, não importa pela boca que saiu. Pode não ser o mesmo processo biológico, mas é a mesma física. Percebam, galera, percebam que tudo que o Saitama faz pode ser explicado por uma coisa muito específica que o mangá já mostrou. A falta de limitador dele. Você pensa o seguinte, você botou uma bolinha de espuma aqui e soltou uma bufa aqui atrás dela, essa bolinha vai andar, não vai? Você jogou um ar, pouquinho, mas vai andar um pouquinho, né? Agora, por que vai andar um pouquinho? Porque você tem limitador. O seu fiofó não consegue assoprar muito, entende? Eu não acredito que eu tô explicando isso pra você. Não sei, olha onde eu cheguei, mas tem que explicar, pô, é meu trabalho. Mas, se você não tem limitador, você vai dar uma bufazinha ali, pô, e aquela bola vai, né? Pensa bem, não tem limite pra onde ela pode ir. Exatamente isso. Se o Saitama conseguiu voltar no tempo, foi porque o garoto descobriu a física por trás disso quando recebeu os poderes do God. E o Saitama conseguiu aprimorar essa habilidade. Porra, voltar no tempo é mais surreal ainda do que se dar um pum e voar no espaço. Se o Saitama fosse personagem piada, sabe como é que ele voltaria no tempo? Ele tiraria um relógio de ponteiro lá e atrasaria a hora até o tempo voltar. Igual o Chapolin fez no episódio do Vampiro. É ou não é? Então, não foi dessa vez que o Saitama foi considerado um personagem de piada. Se um dia ele matar um monstro, tirando uma banana de dinamite dentro da luva dele, ou sei lá, você sabe de onde que ele pode tirar, enfiando na calça do monstro, aí sim a gente pode cogitar essa hipótese. Até lá o Saitama é só o que ele mostrou até agora. Um cara sem limites pra força dele. O que tem força, tira o limite. E pensa que vai ser ilimitado. Mas e você? Você consegue soltar um pum e mover um objeto? Não vou perguntar, isso é sacanagem. Para com isso, não faça isso, hein? Pode borrar suas cuecas. Galera, obrigado de coração, não esquece, comenta aqui embaixo. Tá curtindo o One Punch Man? Já votou no IBEST? Não esquece de votar no IBEST não, ajuda o canal. Porra, maneiro demais, galera, tamo junto sempre. Toca aqui a hora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não para! As Information Society não param pra você. Então é importante que você continue ligado aqui no canal com o sininho. Pô, tamo junto sempre. Obrigado, galera, de coração. Fui!